Olá, meu querido, minha querida, que vocês estejam bem. Estou aqui terminando uma aula onde mencionamos padrão vibratório, terapias multidimensionais. Então, bem interessante e vale reforçar, mesmo porque aproveitando que o tempo passa tão rápido e nesse próximo dia 20 tem uma possibilidade, né, que você possa se dar de presente o curso, o campo vibracional, o campo vibratório, né, frequências vibratórias, até que ponto você reconhece sobre isso, né? Quando a gente fala de vibração, até faz parte de uma lei hermética, uma das leis, né, a lei que tudo vibra, a lei da vibração, porque tudo está em movimento, mesmo aquilo que parece parado, mesmo aquilo que parece que não está acontecendo nada, tem uma vibração. E a nossa sensibilidade tem aumentado cada vez mais. E isso, além da sensibilidade ter aumentado, isso tem interferido nas nossas emoções, no nosso sentir. Então as pessoas mencionam sobre muita irritabilidade, por que está irritado e não sabe, angústia, tristezas, enfim. Às vezes experienciam num dia várias emoções e que muitas se questionam se não estão ficando loucas, enfim, né? Pode até isso estar acontecendo, mas na verdade ninguém é louco, né? Na verdade a nossa mente e da forma como a gente vai compreendendo as coisas é que faz algo se aumentar de tamanho ou não, né? E esse curso do dia 20, como eu tenho falado bastante sobre vibração, mesmo porque eu trabalho com tudo isso e tenho me trabalhado e estudado em relação aos meus sentimentos, às minhas emoções, aos pensamentos, e nós mencionamos na aula o aspecto de julgar e criticar, que isso começa primeiro conosco, o quanto que eu me julgo, o quanto que eu me critico, e tudo isso tem uma vibração. Por mais que eu não fale, então até citei um exemplo, alguém conversa com você, que é algo que tem acontecido comigo, e isso pode assustar muitas vezes, né? Você fala, e agora? Não saio mais na rua, né? Não converso mais com as pessoas, porque a nossa sensibilidade, ela está aumentando tanto, que muitos de vocês, que eu vou falar isso agora, podem passar por isso, e às vezes é uma resposta para vocês, né? De você estar conversando com determinada pessoa, né, uma determinada situação, que você consegue reconhecer que aquilo que está vindo da pessoa, ela está sorrindo, ela está conversando com você como se gostasse, vou usar esse termo para ficar mais fácil, como se ela gostasse de fato muito de você, e lá dentro no teu coração você fala assim, tem algo errado aí, né? A pessoa não está sendo verdadeira. Quem é que de repente aí já se conectou? Com toda certeza sim, né? O que eu estou querendo dizer é que a nossa sensibilidade ela está aumentando de tal forma que essas percepções, esse sutil, como o planeta está indo para cada vez está sutilizando cada vez mais, a gente está falando muito em tempo de regeneração, saindo do mundo de expiação e provas para indo para a regeneração. O mundo de regeneração, ele está regenerando na gente esses poderes que todos nós temos. E que isso tem a ver com intuição, isso tem a ver com planos sutis, com um campo vibratório, um campo energético mais elevado e que está dentro de nós, faz parte de nós. Então, a nossa sensibilidade e percepção em relação às coisas, ao entorno, ela está cada vez, e lógico, isso vai depender de como cada um está trabalhando com isso. O quanto que eu estou me dedicando a conversar comigo mesma, a praticar o silêncio, a praticar a meditação, a praticar a oração, ao trabalho terapêutico que eu estou tendo nas minhas relações, nas minhas condutas, de que tudo que está do lado de fora tem algo para me ensinar. É um processo terapêutico constante. E naturalmente tem a ver com a minha frequência e tem a ver com a frequência do outro. Então assim, quando saber quando é meu, quando saber quando é do outro. E aí que nós vamos destrinchar um pouco mais em relação a esse curso do dia 20, e é onde a gente também vai usar o pêndulo, né, como aprender a usar um pouquinho do pêndulo, ou seja, um conhecimento que todos nós temos.
Então, padrão vibratório é tudo que vocês podem imaginar. Então, as minhas crenças têm um padrão vibratório, os lugares que eu frequento, o que eu escolho frequentar, o que eu escolho, as relações que eu escolho ter, seja afetivamente ou até mesmo familiar, os tipos de conversas, os alimentos que eu escolho ingerir, ou se eu estou me alimentando de forma aleatória, enfim, tudo que eu escolho tem um aspecto vibracional, né? A gente tem a vibração aqui dessa luz, desse celular, a minha mesinha de madeira tem uma vibração, tem um computador atrás que está emitindo vibração, enfim, tudo que vocês podem imaginar, as paredes daqui, o espaço onde eu estou está em vibração, elas estão impregnadas do quê, né? É por isso que quando a gente entra num determinado local, a gente sente isso de alguma forma. Então, muitas pessoas já estão mais sensibilizadas, estão entendendo mais isso, e outras, por nunca ter ouvido falar de repente disso, estão entrando um pouco em parafuso, vamos falar assim. O que é que eu estou sentindo? Será que eu estou doente? Não, você só está entrando em contato com um campo vibratório que sempre esteve ao teu redor, só que pelo processo todo de sutilização do planeta em nosso, que tudo está sendo transformado, inclusive nós, a gente está ampliando essa sensibilidade, e tudo isso é um convite do universo de forma geral, desse momento que a gente está, para a gente se conectar com a nossa essência. E quando eu falo da nossa essência, tem a ver com o espiritual. E aí é onde a gente começa a dividir um pouquinho, que não necessariamente o espiritual está atrelado a alguma religião que eu frequente. A espiritualidade é a conexão com a minha essência, com esse aspecto sutil, com essas sensações, com essa sensibilidade que todos nós temos e que a gente está abafando o tempo todo. E naturalmente, ao abafar isso o tempo todo, está causando mal-estar para nós, que vem em forma de angústia, que vem em forma de tristeza. É isso e muito mais, porque tem muita informação através de tudo isso, que através dos sentimentos e das emoções, é uma forma de a gente se dar conta de que tem algo que está acontecendo ao meu entorno vibracionalmente, e que uma emoção, um sentimento vem para me dar conta e falar, opa, porque se não vem algo desse tipo, eu não paro para prestar atenção. Então, que tal a gente trabalhar em favor disso? De repente se conectar todos os dias, como é que eu acordei hoje? Com o que eu estou me sintonizando? Né? O que eu necessito hoje? Eu preciso trabalhar, mas gostaria de ficar mais quietinha. E aí, entre os intervalos, eu vou usando um pouco esse estado de presença para poder me equilibrar dentro do que às vezes a gente não pode fazer no nosso cotidiano, do nosso gosto, mas como eu modulo, como eu equalizo a minha frequência para não ser desfavorável aquilo que eu estou sentindo, com aquilo que eu tenho que cumprir, porque às vezes não dá para você desmarcar seus compromissos e tudo isso, e como é que eu modulo essa frequência a meu favor, para que não eu só me beneficie, mas como eu ajudo, possa beneficiar tudo ao meu entorno. Porque cada um é responsável pela energia do todo. Então, eu tenho que olhar para mim. E o aspecto do julgar e do criticar, na verdade, eu estou falando um pouco de mim, não às vezes naquela mesma intensidade daquilo que eu estou vendo que é uma aberração, mas o que eu tenho daquilo em mim, né? Que tudo é frequência. É uma forma da gente trabalhar e encontrar esse estado de equilíbrio, de que as coisas estão como estão, mas não necessariamente eu preciso ir nessa mesma vertente. Isso é bom para mim, de eu aprender de uma vez por todas, dentro de tudo que eu estou acessando ao meu entorno, de eu colocar, validar mesmo aquilo que é benéfico e aquilo que não serve, e quais as escolhas que eu vou ter daí para frente. Então, dia 20 agora de outubro, é um domingo, acho que das 9 às 16 horas, nós vamos ter o horário de almoço, onde eu vou destrinchar sobre muita coisa em relação à questão da vibração, como que eu posso trabalhar esse campo vibracional dentro do que eu tenho a meu favor e a favor de todos, como é que eu posso ajudar pessoas através de tudo isso, entendendo esse campo vibratório, que ainda é muito pouco o tempo que a gente vai ter, mas já vai abrir grandes janelas aí para a gente usufruir desse processo todo, porque tudo é vibração. Deus é vibração, a criação é vibração, e eu tenho que
esse poder de escolha daqui para frente, o que eu quero escolher? Eu quero vibrar de que forma? Eu quero atrair o que conforme a minha vibração. Então, faz parte de um processo de autoconhecimento, porque a gente está nesse processo, todo mundo está querendo ser melhor, né? Mas que trabalhinho, né? O que eu estou fazendo para poder agregar conhecimentos e conhecimentos dentro do nosso cotidiano, né? Informações dentro do nosso cotidiano, que está tudo ao nosso entorno, tudo que a gente precisa já está sobre nossa posse. A gente só precisa saber relembrar como tudo isso como que a gente mobiliza isso, como a gente manuseia, como a gente movimenta toda essa energia em nosso favor, em favor do todo. Então, como é que está seu padrão vibratório? Como é que você percebe a vibração ao redor? Como é que está isso para você? Se você tem interesse de ampliar esse conhecimento, vem fazer parte dessa turminha no dia 20, agora de outubro, que é um domingo, né? Acho que vale a pena o investimento. Eu vou deixar aqui na descrição um pouquinho mais de informações, o valor, enfim, o contato para que você possa me fazer perguntas, para tirar todas as suas dúvidas em relação a isso. Mas a nossa cura e a cura planetária, aquilo tudo que a gente quer, né? A gente está aí nas eleições agora, se a gente quer mudar algo, a gente só vai conseguir mudar através da vibração, não entrando em concordância com aquilo que não vai fazer sentido, não vai contribuir para o bem. Então, como é que eu posso, de uma vez por todas, reconhecer isso em todos os aspectos da minha vida e aprender a transmutar a vibração das coisas pela minha consciência, pelo meu estado de presença, pela minha percepção, que através desse conteúdo e de tudo que nós vamos discutir, como é que eu amplio esse conhecimento que já me habita. Está tudo aí, a gente só precisa sintonizar com essa frequência dessa rádio que está tocando aí. Então, fico à disposição para qualquer informação a mais, mas deixo aí essa pergunta para vocês. Como é que está teu campo vibratório? O que você entende por isso? Um beijo.